Amém? Irmãos, eu quero compartilhar uma palavra com vocês nessa noite. E eu queria ler um versículo para nós iniciarmos, que está em Jeremias 29, 11. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e de não causar dano algum, planos de dar a vocês esperança e um futuro. Amém? Vou ler novamente. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de causar dano. Planos de dar a vocês esperanças e um futuro. Amém? Senhor, em nome de Jesus, nós colocamos as nossas vidas, Senhor, diante da Tua presença nessa noite, para que a Tua presença e a Tua palavra, Senhor, venha ministrar em nós o querer e o agir, ó Deus, da Tua vontade. Repreendemos desse ambiente tudo aquilo que não procede de Ti e declaramos que somente os Seus anjos têm livre acesso a esse lugar. Que nesse momento o nosso pensamento, o nosso coração seja levado cativo ao Senhor e que toda perturbação, toda ansiedade, Senhor, toda distração caia por terra em o nome de Jesus, mas que nós nesse momento possamos ser ministrados através do Espírito Santo, através da Tua palavra, aquilo que o Senhor deseja falar aos nossos corações. Que a luz, ó Deus, da Tua presença, da Tua palavra nessa noite venha nos inundar, nos encher, Senhor, e trazer sobre nós, ó Pai, o desejo no qual está no Seu coração. Que cada um de nós, a sairmos daqui nessa noite, possamos sair daqui curados, edificados, libertos e restaurados diante da Tua presença, em nome de Jesus. Amém? Eu intitulei essa palavra dessa noite como correr a proposta, que me foi correr a carreira, que me foi proposta. Esse versículo é muito conhecido também no nosso meio, porque fala a respeito, Paulo fala isso, né? Que ele tinha uma carreira a ser proposta, que Deus tem uma carreira a todos nós, né? Para ser proposta, para ser conquistada. Então, é sobre isso que eu quero falar com você nessa noite. Amém? Irmãos, nós muitas vezes temos uma visão equivocada de que quando nós aceitamos a Jesus, e até existem algumas propagandas, infelizmente, né, no meio cristão, no meio evangélico, que muitas vezes até dizem isso. Aceite a Jesus e você nunca mais terá problemas. Aceite a Jesus e você nunca mais terá problemas financeiros. Aceite a Jesus e vai acontecer isso e vai acontecer aquilo na sua vida. Nós sabemos que muitas coisas acontecem na nossa vida porque é projeto de Deus, é plano de Deus realmente abençoar as nossas vidas. Esse é o desejo de Deus. Mas isso é uma ideia equivocada. Não é porque nós vamos servir a Jesus, porque ou nós estamos servindo a Jesus, que nós vamos deixar de ter problemas nas nossas vidas. Talvez a grande frustração das pessoas quando elas não conhecem a essência da palavra, da Bíblia, daquilo que é relatado por Jesus, é ter dentro do coração dela realmente uma plena convicção de que ela nunca mais terá problema a partir do momento que ela aceitar Jesus. E isso é uma mentira, porque o próprio Jesus nos disse. O que Jesus nos disse? Que nesse mundo nós teríamos aflições, mas que eram para que nós tivéssemos o quê? Bom ânimo, porque Ele tinha vencido o mundo. Então, nós muitas vezes queremos e colocamos dentro de nós algo dentro do nosso coração nesse sentido, de querer realmente achar que nós aceitamos a Jesus e todos os nossos problemas, ou melhor, nós não vamos ter problemas, e isso é muito ilusório. E para retratar isso que eu queria falar, eu não tinha como não falar a respeito do povo do Egito, daquela multidão de pessoas que ficaram no Egito e receberam de Deus uma palavra de que eles herdariam uma terra que manaria leite e mel. Porque aquele povo estava sofrendo no Egito. Por mais de 40 anos eles estavam ali,
presos, e de repente é dado, a Faraó libera uma palavra sobre Moisés de liberar esse povo, né? E eles começam a partir rumo a uma terra que Deus tinha prometido. Só que aquele povo, eles estavam saindo de um lugar e dirigindo-se a um lugar que era uma terra que Deus tinha prometido. E nós precisamos entender isso, que muitas vezes nós estamos saindo de alguns determinados lugares, alguns momentos das nossas vidas, algumas circunstâncias nas nossas vidas, porque Deus quer nos conduzir a uma terra que Ele tem para nós, não aquilo que nós desejamos, né? Então o povo, ele permaneceu dentro da terra ali, da trajetória, no máximo, eu fui fazer as contas agora à tarde, nós sabemos dessa história que foram 40 anos, e se você pegar a sua Bíblia e olhar, eu já até mencionei isso aqui em uma outra ministração, tem Bíblias que possuem um mapa aqui atrás. E se você pegar a geografia bíblica e analisar o percurso que esse povo fez, você vai descobrir que, como a palavra afirma, eles ficaram andando em círculos. Então, quando você visualiza isso aqui no mapa, a trajetória que aquele povo fez dá vontade de bater neles, né? Porque eles ficaram 40 anos rodando em círculos e não saíam dali. Só que se nós fizermos os cálculos corretamente desse período que essas pessoas e a ordem que Deus tinha dado para que eles saíssem, se essas pessoas tivessem compreendido a direção que Deus havia dado para eles, eles teriam ficado simplesmente 40 dias no percurso, e depois de 40 dias eles já tinham chego à terra prometida. Só que muitas vezes a falta de visão, a falta de compreensão do que Deus estava falando, a falta realmente de entender o que estava acontecendo, fez com que esse povo permaneceu 40 anos, rodeando ali em volta deles mesmos, sem sair do lugar. E isso muitas vezes acontece com a gente. Muitas vezes nós estamos enfrentando circunstâncias e situações na nossa vida que fazem anos que nós estamos em torno dela. Como esse povo ficou em torno dessa situação. E detalhe, a jornada no deserto foi uma jornada estritamente difícil. Não foi uma jornada fácil. Eles encontraram com muitos obstáculos pelo meio do caminho. Então nós pensamos muitas vezes, as pessoas vencem muitas vezes as circunstâncias da vida dela, porque para ela é mais fácil ela vencer isso. Mas não é fácil. Cada um de nós, quando nós temos que enfrentar um deserto, para conquistar aquilo que Deus tem, nós vamos encontrar situações difíceis diante da nossa vida. E aqui nesse momento, Moisés avalia esses 40 anos e começa a levar o povo a repensar no que ocorreu em meio à trajetória do percurso. E é isso que eu quero falar com vocês. Eu já tinha lido esse versículo de Deuteronômio muitas vezes e nunca tinha me atentado a isso. Mas é um momento que Moisés para e começa a ler e dizer isso para o povo. Espera aí, que é chegado o momento de nós fazermos uma avaliação de tudo o que aconteceu nesse percurso que nós estávamos. Eu e você, nós precisamos compreender que a trajetória para chegar a um destino, ela não é fácil. Muitas vezes nós achamos que nós recebemos de Deus uma palavra, ou temos um sonho em nosso coração, um desejo no nosso coração, e que nós vamos fechar os nossos olhos, nos acordar no outro dia, e aquilo já vai ter sido realizado. Isso é uma inverdade, porque a trajetória para nós chegarmos ao nosso destino, ela não é tão rápida quanto nós imaginamos. Ela também não pode ser tão longa quanto esse povo do deserto ficou satisfeito em ficar 40 anos ali decorrendo dentro daquele Egito, dentro do deserto. Porém, ela também não pode ser uma trajetória tão rápida que daqui a pouco nós pensamos, imaginamos e amanhã já existe a concretização daquilo que nós estamos pensando. Todos nós, individualmente ou coletivamente, estamos em uma jornada rumo a uma terra que nos foi prometida. Você acredita nisso? Que você está buscando por uma caminhada, buscando por algo, por um objetivo, por um propósito que um dia Deus disse a você, ou algo que Ele colocou dentro do seu coração? Talvez se você não tem nada disso, o fato de nós servirmos a Jesus, como eu mencionei aqui, naquele dia da Santa Ceia, nós estamos traçando o nosso futuro até chegarmos diante da presença de Deus e termos com Ele diante das bodas no dia que nós nos apresentarmos diante da presença dEle.
Amém? Então todos nós, ou individualmente ou coletivamente, estamos em uma jornada rumo a uma terra que nos foi prometida. Diga-se comigo, Deus tem um futuro para mim. Deus tem um projeto para a minha vida. Deus tem sonhos ao meu respeito. Você acredita nisso? Amém? Deus tem isso aqui traçado para nossas vidas. Hoje, nas empresas, nas escolas, na faculdade e até mesmo dentro da igreja, nós temos sido incentivados a sonhar e a ter sonhos altos e a correr atrás dos nossos sonhos. Hoje, nós estamos vivendo um período que o investimento em pessoas, nunca se havia investido tanto em pessoas como se tem investido. As empresas, elas têm investido nisso, elas têm investido em qualificação profissional, porque elas entendem que se isso não ocorrer, elas não terão qualificação profissional para oferecer para os seus clientes. Então isso se tornou primordial. Quando nós estamos na escola, nós somos projetados a conquistar, a pensar numa futura faculdade, a pensar numa futura profissão. E nós, a todos os momentos da nossa vida, a gente vem para a igreja e a gente também projeta isso. As pessoas projetam isso sobre a nossa vida. Olha, por que você não faz isso? Por que você não faz aquilo? Você nunca pensou a respeito disso? Você não deseja isso? Então nós somos de forma... em todos os lugares que nós estamos envolvidos de uma certa forma, nós estamos sendo incentivados a crescer, a buscar pelos nossos sonhos, a conquistar aquilo que nós desejamos. Amém? Porém, existe um apêndice no meio disso aqui. Porque existem pessoas que elas ficam presas somente aos seus próprios sonhos. E elas se esquecem de correr atrás do sonho que Deus tem para elas. E quando isso ocorre, precisa haver nas nossas vidas um reajuste dessas situações. Porque nós precisamos sonhar os planos que Deus tem para a nossa vida. Porque se eu sonho um sonho e tenho um projeto para a minha vida que não é o sonho, o projeto que Deus tem para mim, eu não vou ser uma pessoa feliz e bem-sucedida. Porque para que isso aconteça na nossa vida, nós precisamos ter a bênção do Senhor sobre a nossa vida. Então hoje nós vemos pessoas buscando seus próprios sonhos, correm atrás dos seus sonhos, se esquecem que Deus tem um sonho para você, e que nós deveríamos sonhar também os sonhos dele para a nossa vida. Quando Jesus nos chama para ser co-participante do seu reino, e estar o servindo, ele também nos sonhou conosco, para que nós pudéssemos sonhar junto com ele. E, de uma certa forma, fazer com que aquilo que ele sonhou venha à existência sobre as nossas vidas. Amém? Como nós lemos aqui em Jeremias no início, eu quis ler esse capítulo de Jeremias, porque ele começa dizendo assim, ó, eu bem sei os planos que eu tenho para ti. Então, muitas vezes, nós não levamos isso em consideração. Nós sonhamos os nossos próprios sonhos, nós projetamos os nossos próprios sonhos, mas em muitos momentos das nossas vidas, nós nos esquecemos de perguntar para Deus, Deus, esse sonho que eu tenho sonhado, esse objetivo que eu tenho buscado na minha vida, o Senhor tem feito parte disso? Eu tenho sonhado os seus sonhos, o Senhor tem feito parte disso? Existe um propósito, geralmente quando a gente vem para Deus, a gente aceita Jesus, uma das primeiras coisas que nós ouvimos as pessoas nos dizer é assim, olha, eu tenho certeza que existe um propósito de Deus sobre a sua vida. Quem já ouviu isso, levanta a mão. Não é? A maioria de nós. Quando a gente vem para Cristo, principalmente as pessoas que estão trabalhando com a gente, discipulando, estão mais próximos da gente, elas começam a nos observar, olhar algumas coisas em nós. Então, as pessoas dizem, olha, tem um propósito de Deus sobre a tua vida. Eu tenho certeza que existe um propósito de Deus sobre a sua vida. A gente ouve muito isso. Porém, eu queria que você entendesse o que é propósito. Propósito é o que se quer alcançar. Propósito é aquilo que se busca para atingir um objetivo. Isso é propósito. Então, quando alguém te dizer isso, você tem que entender que você está à procura de algo que você deseja alcançar, ou aquilo que você busca
por um objetivo, de desejar alcançar algo. Então, quando nós temos um propósito, nós precisamos prosseguir nesse propósito. Eu tenho um propósito de me casar, e eu vou procurar fazer de tudo para que o propósito que eu tenho seja concretizado e eu venha me casar. Eu tenho um propósito de cursar uma faculdade, depois fazer um doutorado, um pós, e isso depois, eu vou buscar por isso, para que isso é um objetivo, é um propósito. Eu tenho um propósito ministerial, e eu vou buscar por esse propósito ministerial. Eu tenho um propósito familiar, eu tenho um propósito, de ter um filho, de ter 2 filhos, de ter 3 filhos. E no decorrer das nossas vidas, nós vamos fazendo vários propósitos. Não é isso que acontece? Assim, da mesma forma que nós traçamos os nossos propósitos, existem propósitos da parte do Senhor sobre a nossa vida. Para vivermos o propósito, nós precisamos pensar em uma coisa. Todo propósito tem um caminho. Ou seja, todo propósito tem um caminho e uma jornada. Nós desejamos o propósito. Nós ansiamos por muitas coisas nas nossas vidas, só que nós esquecemos que nós vamos ter que passar por alguns caminhos. Nós vamos ter que enfrentar algumas coisas pelo meio do caminho. Porque não existe propósito alcançado sem nós traçarmos uma jornada. Tudo o que nós buscamos, nós vamos passar por etapas. Não podemos, eu e você, ficar no mesmo lugar a vida toda. Nós precisamos crescer, queridos. Tem pessoas que se conformam aonde ela está, como ela está, e ela não busca por um crescimento na sua vida. E ela fica ali, do jeitinho que ela está. Não se abre para o crescimento. Não se abre para as coisas que estão ao seu redor. Nós precisamos crescer. Nós precisamos crescer como indivíduos. Nós precisamos crescer como igreja. Nós precisamos crescer como profissional. Nós precisamos crescer. Essa é a vontade do Senhor. A igreja, queridos, ela não pode ficar estacionada. A igreja ela tem que sair daqui e ir para outros lugares. Ficar aqui dentro de Jerusalém é muito bom. A gente ouve louvor, a gente é ministrado pela palavra, mas nós precisamos sair das 4 paredes. Nós precisamos atingir um outro nível. Assim como nós precisamos atingir um outro nível na nossa vida também, como indivíduos, como pessoas. Nós não podemos nos conformar com a vida que nós temos, em aceitar alguns padrões que muitas vezes nós mesmos colocamos sobre nós. Amém? Como correr a carreira que nos foi proposta? Comecei dizendo que eu queria falar sobre carreira. Então, como que nós vamos fazer para correr essa carreira que nos foi proposta por Deus? Eu quero ler um versículo com vocês, que está em Mateus 7, 13 e 14. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz à perdição. E muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Nós nos esquecemos disso daqui. Que nós vamos passar algumas estações na nossa vida. Nós vamos passar algumas situações e circunstâncias na nossa vida. Tem até um livro do Gary Champ para casais que diz assim, as 4 estações do casamento. E ele trata da primavera, do verão, do outono e do inverno. Por quê? Porque nossa vida, queridos, elas são feitas de estações. Existem momentos na nossa vida que tudo vai muito bem. Tudo está muito tranquilo, tudo está suave. Como diz os jovens, está tudo na brisa. Só que existem momentos na nossa vida que as nossas folhas começam a cair. A tempestade começa a soprar sobre as nossas vidas. O inverno se aproxima. E nós começamos a ter frio das circunstâncias que nós estamos passando. Então, a nossa vida ela é feita de estações. Existem estágios nas nossas vidas e nós nos esquecemos disso. Nós nos esquecemos que a nossa vida, a carreira que nos está proposta pelo meio do caminho, pelo meio do percurso que Jesus nos propôs, existe algumas coisas que nós vamos encontrar pelo meio do nosso caminho.
Seria ótimo. Ainda ontem eu estava vindo nem me lembro onde que eu estava aqui em Ribeirão, mas eu passei de carro e falei, seria ótimo se todas as ruas aqui de Ribeirão estivessem desse jeito. Foi na Zé Renner, porque eles recapearam. Então está parecendo um tapete. Agora, quando a gente anda no restante da cidade, nós estamos encontrando o que pelo meio do caminho? Buracos, pedras, impossível de se andar. Ou quando não, é os sinalizadores lá que eles colocam dos buracos, e aí o carro da frente passa, atropela. Por quê? Porque são coisas que nós vamos encontrando pelo meio do percurso. Só que muitas vezes nós nos iludimos como cristãos, nós achamos que porque Deus tem uma carreira para nós, porque Ele nos chamou, porque nós o aceitamos como Senhor sobre as nossas vidas, nós não vamos ter mais esse tipo, nós não vamos ter mais nenhum problema pelo meio do percurso que nós estamos atravessando. Então, eu e você, nós vamos passar por estações. A porta é estreita, nós lemos ali. Existem momentos na nossa vida que nós vamos passar pelo estreito do estreito. Por circunstâncias que você nunca imaginou que você passaria. Por momentos de adversidade que você nunca imaginou que aquilo teria poder de sobrevir sobre a sua vida. Porém, elas vieram. Existem um propósito de Deus para nós, e nós precisamos alcançá-lo. O importante, querido, não é as pedras que estão no meio do nosso caminho. O importante é como nós superamos essas pedras que estão no nosso caminho. Porque as pedras, elas sempre vão existir. Se você hoje, ocasionalmente, resolver um problema familiar, amanhã pode surgir um problema financeiro na sua vida. Amanhã alguém da sua casa pode ficar desempregado. Amanhã a sua família pode ser afetada por uma enfermidade que você não estava esperando por isso. Por quê? Porque nós estamos prosseguindo em uma carreira, num caminho que nos foi proposto. E no meio desse percurso, existem circunstâncias que vão tentar atrapalhar o nosso percurso. E é nisso que nós precisamos nos atentar. Nós não podemos permitir que circunstâncias que sobrevêm sobre as nossas vidas, em momentos de dificuldade, roubem o caminho que nos foi proposto pelo Senhor. Amém? Eu ouvi uma vez um pregador dizendo uma frase que ele disse assim: é mais importante o fim das coisas do que o começo. É mais importante o fim das coisas do que o começo. Porém, eu comecei a analisar melhor essa frase. Queridos, existem coisas na nossa vida que o começo é importante. Porque se eu começar uma carreira errada, eu vou começar a ser desclassificado. Então tem pessoas que ela começa tudo errado na vida. Ela passa a vida toda dela errando, fazendo coisa errada, se atropelando pelo meio do caminho. E ainda ela questiona Deus por que as coisas não acontecem corretamente na vida dela. Por que ela não está sendo abençoada? Por que Deus não está olhando com os olhos paternos, com olhos sobre a vida dela, com olhos diferentes? Porém, existem circunstâncias na nossa vida que o começo tem que ser certo. E o exemplo que eu me lembrei disso é o atleta. Um atleta que percorre a corrida lá, é colocado para ele uma linha de largada, não é isso? E aqui nesse momento, pode ocorrer na vida desse atleta duas situações, e que também pode acontecer conosco. Se um atleta queimar a largada, o que acontece com ele? Ele é? Pode falar, ele é desclassificado. Um atleta está na postura correta de iniciar a sua trajetória, porém, se ele queima a largada, imediatamente ele é desclassificado. Ou ele não ganhará o quê? A corrida. Então, na nossa vida pode acontecer isso. Se nós não observarmos algumas coisas que estão ao nosso redor, nós podemos ser desqualificados ou não conseguirmos correr a carreira que nos foi proposta. E nós vamos perder-se pelo meio do caminho. O começo, diga comigo, o começo é importante, mas é o percurso que determinará a nossa chegada.
Queridos, você pode começar muito bem, você pode ser uma pessoa determinada no começo, mas se no meio do seu percurso você desistir, você não vai chegar onde havia sido proposto para você. Nem eu e nem você. Nós vamos ficar parados pelo meio do caminho. É isso que vai acontecer se nós não nos observarmos alguma coisa aqui. Como iremos nos comportar no percurso determinará a nossa vitória. Muitas pessoas, elas não se preocupam com o percurso. Elas se esquecem do percurso. Elas não se observam no meio do percurso. Só que é no percurso que nós vamos ter uma visão. Se nós vamos conseguir chegar aonde nós temos que chegar, ou se nós não vamos conseguir chegar aonde nós teríamos que chegar. Para você entender melhor, eu acho que, para falar melhor, para você entender, aqui no Brasil nós temos a tradicional corrida de São. Então, quando nós observamos a corrida de São Silvestre, que acontece todos os finais de anos, nós vamos olhar que lá na largada, existem pessoas que vão fantasiadas, não vão? Que estão lá para brincar, porque vão aparecer na televisão se ela colocar uma roupa diferente, e aí todo mundo vai ver que ela estava no meio da largada. Existem pessoas que vão estar ali porque querem buscar saúde, mas elas não estão ali porque elas querem competir. E vão haver ali os competidores, os atletas que vão estar ali, que vão querer competir. O que acontece quando é dada a largada? A maioria das pessoas que estão ali embolado no meio daquela corrida, saem como? No maior pique. Muitas não conseguem correr nem 1 quilômetro. Já para pelo meio do caminho. O competidor, ele vai ser prudente. E ele vai correr em sintonia a um alvo, que foi proposto, que é a linha de chegada. Então você nunca vai ver uma pessoa que está numa competição, a hora que dá largada, ela correr, porque ela sabe que ela vai gastar toda a energia que ela tem ali no minuto. E ela precisa armazenar energia para o final da prova. Por isso que esses quenianos vêm para o Brasil, a maioria deles vence as nossas corridas, porque eles sabem desenvolver muito bem isso. E os brasileiros não, aquele povo, não, porque eu vou conquistar, Chegou no metade do caminho, perdeu tudo, caiu o sonho, já joga tudo fora. Isso é muito propício nosso. Isso é propício da nossa cultura. Nós não conseguimos, a maioria das pessoas, do povo brasileiro, não consegue concluir nada que começa. Você olha para a vida das pessoas, tudo que elas começaram na vida é pela metade. Existem pessoas que começam uma faculdade, ela para pela metade. Ela pensa em casar, ela desiste no meio do casamento, não quer casar mais. As pessoas vão parando, ela não consegue concluir. Uma carreira, quando ela é proposta para nós precisamos visualizar o alvo que Deus tem. E a carreira da vida cristã, queridos, não é para esse momento. A carreira da vida cristã é para nos conduzir à eternidade. Mas muitos de nós estamos presos no que esse mundo aqui, material, tem a nos oferecer. O que nós precisamos colocar na caminhada para chegar no nosso destino? O que um atleta precisa colocar no meio do percurso para ele conseguir chegar ao destino dele? Muitas coisas. E eu quero ler um texto com você que está em Filipenses 3, no versículo 13 e 14. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, que esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avançando para que estão diante de mim, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus.
O apóstolo Paulo está dizendo isso para nós. Olha, você quer completar uma carreira que lhe foi proposta? Esquece das coisas que para trás ficaram. Se desvencilhe delas. Se desvincule delas e corra a proposta, a caminhada, o percurso que eu estou colocando para você. Querido, se nós ficarmos olhando as coisas que ficam por trás de nós, atrás de nós, as circunstâncias que envolvem a nossa vida, nós não vamos fazer nada nessa vida. Nós não vamos servir a Deus, nós não vamos nos manter casados, nós não vamos estudar, nós não vamos ter ministério, nós não vamos frequentar uma igreja, nós não vamos fazer nada. Porque existem circunstâncias na nossa vida que elas têm que ser deixadas para trás, como Paulo está dizendo aqui. Olha, eu entendo, Paulo está dizendo, que se eu ficar preso às coisas que norteiam e rodeiam a minha vida, eu não vou chegar à carreira que está sendo proposta. E isso tem que ser uma lição para nós. Nós precisamos trazer isso para a nossa vida. Nós não podemos ficar presos a algumas circunstâncias, situações que nos impedem de ir até Deus, que nos impede de correr, de conquistar a carreira que Ele nos propôs. Quem chega ao fim, fala assim comigo, ó, quem chega no final, começa de forma correta. Queridos, nós precisamos vigiar a nossa vida. Muitos de nós temos esse conceito de que nós podemos fazer as coisas de qualquer jeito. Que a vida pode ser levada de qualquer maneira, que o ministério pode ser conduzido de qualquer forma, que vir à igreja não precisa ser tão do jeito que a gente fala que tem que ser, mas nós precisamos entender que isso aqui, ela tem que ser feita de forma correta nas nossas vidas. Nós precisamos colocar no meio da caminhada da nossa vida conceitos coerentes à vontade de Deus, coerentes àquilo que Deus e a palavra dele predetermina para nós. Nós precisamos disso. Ô Rogério, você pode vir ficar aqui no teclado, fazendo um favor? Eu quero ler um texto com vocês, que está em Deuteronômio, no capítulo 8, eu vou ler o versículo 2 e 3, e também depois eu vou ler os versículos 15 e 16. Deuteronômio 8, 2. Queridos, aqui, como eu mencionei anteriormente, Moisés, nesse momento, ele chama o povo. É como se ele tivesse chamado o povo e tivesse dito para ele o seguinte: olha, nós precisamos nos aperceber do que está acontecendo, do que aconteceu nessa nossa trajetória, nesse nosso percurso do caminho da saída do deserto para a terra de Canaã, que era a terra prometida. Nós precisamos nos atentar a alguns detalhes, Moisés estava dizendo para o povo. E aqui ele começa a fazer algumas observações àquele povo, do que tinha acontecido com ele, porque nós somos como aquele povo. Muitas vezes nós não conseguimos nos aperceber de coisas que Deus vai nos livrando no meio do caminho, que Deus vai nos resguardando, que Deus vai nos abençoando. E nós muitas vezes murmuramos contra Deus e nem nos apercebemos do tanto que Deus tem cuidado, tem zelado da nossa vida, da nossa casa, da nossa família, da nossa saúde. E era o que aconteceu com esse povo aqui, eles se desaperceberam o que Deus fez com eles. Então aqui nesse versículo de Deuteronômio nos diz assim: lembre-se de como o Senhor, o seu Deus, os conduziu por todo o caminho no deserto, durante esses 40 anos, para humilhá-los e pô-los à prova, a fim de conhecer suas intenções, se iriam obedecer os seus mandamentos ou não. Assim ele os humilhou e os deixou passar fome, mas depois os sustentou com maná, que nem vocês, nem os seus antepassados conheciam, para mostrar a vocês que nem só de pão viverá o homem,
mas de toda a palavra que procede da boca do Senhor. Versículo 15. Ele os conduziu pelo imenso e pavoroso deserto, porque aquela terra seca e sem água, de serpentes e escorpiões venenosos. Ele tirou água da rocha para vocês, e os sustentou no deserto com maná, que os seus antepassados não conheciam, para humilhá-los e prová-los, a fim de que tudo fosse bem com vocês. Olha aqui que tremendo isso. E por um tempo, nós vamos perceber que esse povo, da caminhada do deserto, o que eles faziam? Eles murmuravam e diziam que eles sentiam vontade e saudade da cebola do Egito. Eles não conseguiam entender isso daqui, essa proposta. Eu queria que você se atentasse a algo. Não eram todas as pessoas que estavam há 40 anos passando por isso. Porque nesse período muitas pessoas morreram, outras pessoas nasceram. Então talvez esse deserto, essa caminhada, essa corrida que esse povo estava traçando, para alguns tinham 40 anos, para outros 5, para outro 1 ano, para outro 2 anos, para outro 10 anos. Né? Porque muitas vezes quando a gente fala o povo ficou 40 anos no Egito, dá-se a impressão que durante 40 anos ficou todo mundo ali, o mesmo povo, né? Sofrendo, passando por aquelas angústias 40 anos. Mas esse Egito, esse povo ele era trocado, porque morreram-se, cresceram-se, partiram-se, né? Outras pessoas, e foram se trocando isso daqui. A caminhada da fé desse povo teve um período para cada pessoa. E é importante nós entendermos isso. A nossa caminhada de fé em Cristo Jesus, ela representa para mim algo. Ela representa para o Isaac outro, ela representa para a Carilene outro, ela representa para o Fernando outra, ela representa para o Lucas outra. A forma com que eu vou caminhar na fé, dentro do propósito que Deus tem, ela é pré-determinada para cada pessoa. Não existe clonagem no reino de Deus. Né? Eu fiz assim na vida do Cícero e vou fazer assim na vida da Selma. Não. Para cada pessoa existe uma carreira, uma caminhada a ser proposta. O que nós precisamos entender, principalmente como igreja local, eu quero abrir um parêntese para você. Guarde isso no seu coração. Nós estamos em uma transição. E nós precisamos entender isso. Nós estamos passando por um momento de transição no mundo espiritual. Existem coisas acontecendo, circunstâncias que acontecendo, de transição nas nossas vidas. E isso ocorre no seio da igreja, ocorre nas nossas vidas. Quando nós estamos numa transição, existem algumas coisas que nós precisamos aprender. E eu quero compartilhar isso rapidamente com você, para você entender isso. Talvez existem algumas coisas na sua vida, em particular, que estejam acontecendo, que você não esteja entendendo. Porque nós precisamos entender alguns aspectos que acontecem e ocorrem na nossa vida quando nós estamos em fase de transição. O que é uma fase de transição? Uma fase de mudanças. Um novo ciclo, um novo nível, um novo tempo, uma nova direção, novas conquistas. Como diz o sonhador, novos ares. Vamos respirar novos ares. Amém? Então a primeira coisa que eu queria falar com você, o primeiro aspecto que eu quero falar com você nessa noite, é que, diga assim comigo, a própria jornada tem o propósito de nos moldar. Querido, quando Deus permite algumas coisas na nossa vida, e o caminho que Ele nos propõe a ser conquistado, essa trajetória tem um objetivo de nos moldar. Nós somos moldados por Deus no meio da nossa caminhada. Eu não sou moldado por Deus ficar sentadinho, quietinho, sem nada acontecer.
Quando eu estou no meio de um percurso, de uma caminhada, Deus começa a me moldar. E é nesse percurso, é no percurso que Deus começa a nos transformar. A caminhada com Deus tem o propósito de nos transformar em pessoas melhores. E é isso que nós precisamos entender no nosso espírito. Tudo aquilo que Deus permite sobre as nossas vidas, não é porque Deus é um Deus cruel. É que muitas vezes nós temos aquela imagem de criança, que os nossos pais, os nossos avós, quando a gente errava, fazia alguma coisa feia, eles diziam assim, ó, cuidado que Deus castiga. Não é? Cuidado que Deus vai te castigar. Olha, Deus está vendo. Então nós crescemos com uma ideia, no nosso subconsciente, que Deus é um Deus que castiga. Que Deus é um Deus que bota a mão. Que Deus é um Deus juiz. Mas o propósito de Deus não é esse, querido. Deus não é isso. O propósito de Deus, quando Ele permite que aconteça algumas coisas na nossa vida, no meio da nossa caminhada, é nos transformar em pessoas melhores. O problema, filhos, é que a maioria de nós não entendemos isso. Então quando Deus começa a nos moldar no meio da caminhada, nós fazemos igual as crianças. Quem é pai aqui sabe. Quando nós tiramos algo, um brinquedo do filho porque não é a hora dele brincar, ou não permitimos que ele coma alguma coisa porque não é a hora, essa criança faz o quê? Chora, se irrita, faz birra. E a maioria de nós, quando estamos na carreira, no caminho que Deus está nos propondo, o que nós fazemos? Começamos a fazer birra e deixamos de crescer nisso aqui. A caminhada com Deus, diga assim comigo, a minha caminhada com Deus tem que trazer para a minha vida crescimento e transformação. Queridos, se nós servirmos a Deus e nós não conseguimos conquistar crescimento e transformação, nós não estamos na carreira, no caminho, na jornada que é a proposta. Porque a proposta de Deus na nossa vida é nos transformar de glória em glória. Esse é o desejo de Deus. Que Ele nos olhe. Olha, hoje, o desejo de Deus não é olhar para nós e ver em nós o crente Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim, vou morrer assim, Gabriela. Muitas vezes nós temos conduzido a nossa vida dessa forma. Eu sou assim. Mas Deus quer nos conduzir a uma vida de transformação, a uma vida de crescimento, mas para isso nós precisamos estar sensíveis à voz, à forma com que Deus quer trabalhar. Amém? O segundo aspecto, diga comigo, na jornada, é que eu aprendo. A jornada, querido, que Deus coloca na nossa vida é para nós aprendermos. E eu gostaria de fazer uma pergunta para você, e você não vai responder para mim, você vai responder para você. O que você aprendeu de Deus até hoje? Nessa tua caminhada com Cristo, o que você tem aprendido dele? O que você tem aprendido? O que você aprendeu? Aí você pode me perguntar assim, pastora, mas como que eu sei se eu aprendi? E a resposta que eu tenho para você é o seguinte: quando eu pratico aquilo que foi ensinado. Quando eu pratico aquilo que a palavra de Deus diz a respeito de tudo aquilo que cerca a minha vida, eu sei que eu aprendi. Todos nós aqui, um dia, fomos para a escola. Começamos lá no berçário, no pré não sei o quê, pré 1, pré 2, pré nanã, até atingir a fase adulta. Por quê? Queridos, na escola, se você só passa de série, se você for aprovado, não é isso? E no reino de Deus não é diferente. O grande problema é que nós confundimos isso, nós achamos que nós não precisamos da aprovação de Deus. Que nós não precisamos ser aprovados por Ele. Eu até coloquei assim, ó. Quando eu pratico o que me foi ensinado, na escola nós vamos para o próximo período, não vamos para o próximo período,
se nós não aprendermos o que tem que se aprender? Como sabemos se aprendemos? Na escola. Depois que o professor passa toda a matéria, na escola, na faculdade, ele aplica o quê? Seria ótimo se nós não tivéssemos que passar por uma prova. Mas para que nós possamos subir na escola, na faculdade, nós precisamos passar pela prova. Diga assim comigo: a prova é a testificação que eu aprendi aquilo que me foi ensinado. Por isso, nos dias de prova, não é permitido colar. Tem um ditado que o pessoal brinca no mundo: quem cola não sai da escola, né? Porque a pessoa que cola, ela cola para ela mesma, porque não aprendeu nada, né? Mentiu para ela mesma, porque não aprendeu nada. Então, no meio do percurso da nossa vida, queridos, Deus vai colocando provas. Olha, Michele, eu tenho uma carreira que é proposta para você. Só que para você receber o diploma, é necessário você passar pela prova. Cada um de nós precisamos passar pela prova no meio da nossa caminhada. Amém? Se eu não passei na prova, o que eu preciso fazer? Tudo de novo. Quem reprova no seu período tem que refazer toda a matéria de novo. Tem que voltar lá atrás. Né, Lucas? Queridos, tem coisas na nossa vida, até esse dia eu falei algo para o Lucas. Quando nós estamos na escola e estamos sendo alfabetizados, e a gente começa a fazer continhas, se nós não pegarmos uma professora que invista nisso, e eu não aprender a fazer conta de divisão, eu nunca mais vou fazer na minha vida. Os anos podem se passar, eu vou precisar o resto da minha vida de uma calculadora ou de alguém para fazer para mim. Quem tem dificuldade em exata sabe o que eu estou falando. Você vai ter que pagar professor particular para não ficar de exame. Você vai ter que se esforçar naquela matéria muito mais do que nas demais que você tem habilidade para passar. Então a prova que Deus permite no meio da nossa caminhada é para nos aprovar como cristão. É para nos mostrar que no meio da nossa carreira, Ele tem um diploma a nos entregar. Ele tem algo a nos entregar no meio da nossa carreira. E nós precisamos estar aptos para essa prova. Diga assim comigo: a prova não é para aprovar você. A prova é para certificar que eu aprendi. Aleluia! Se eu não fizer correto, eu mesmo serei reprovado. Não são as pessoas que me reprovam. Não é o meu patrão que me reprova. Não é o pastor que me reprova. Não é o líder que me reprova. Eu mesmo, quando eu não faço as coisas corretas. Ô Robert, abre para mim, por favor, em 1 Coríntios 9, 27. Quando nós não fazemos as coisas certas, nós mesmos nos auto-reprovamos naquilo que nós estamos fazendo. Nós mesmos começamos a nos auto-reprovar, queridos. A carreira é lindo a gente ouvir de Deus algo quando Deus quer falar com a gente. Só que no meio, nós sempre pensamos assim: Deus tem uma promessa para a minha vida. Só que até eu conquistar a promessa, existe um intervalo de tempo nesse caminho. A promessa, ela vai passar por percursos, como eu mencionei anteriormente. Amém? Olha aqui o que Paulo está dizendo. Antes, subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão, para que pregando aos outros, eu mesmo não venha de alguma maneira ficar reprovado. O que ele está dizendo? Olha, eu prego. Eu faço isso, mas eu posso me reprovar diante de algumas situações.
E o projeto de Deus para a minha vida e para a sua vida não é nos reprovarmos. Não é que nós chegamos e paremos pelo meio do caminho. O terceiro aspecto para a gente finalizar é: esta corrida não é uma corrida de 5 metros que Deus nos propõe. Essa corrida, existem pessoas, hoje nós vivemos uma era de pessoas imediatistas. Tudo tem que ser de imediato. Se não for de imediato, nós não queremos. Se eu orar hoje pela manhã e até o final da tarde, Deus não responder a minha oração, Ele já deixou de ser Deus sobre a minha vida. Porque Ele tem que responder igual o miojo, instantâneo. Eu aperto o micro-ondas e rapidinho Deus me responde. Aqui, queridos, eu queria te alertar para uma coisa: Deus, Ele não é imediatista. Ele não é imediatista. Deus, Ele não age conforme você e eu queremos. Porque se Ele fizer isso, Ele deixa de ser Deus. Ele deixa de ser soberano. Então, por isso que muitas vezes nós perguntamos: Deus, mas por que o Senhor não faz isso? Se o Senhor fizesse isso para mim, seria tão mais fácil. Eu seria uma pessoa tão mais feliz. E detalhe que eu quero te alertar. Guarde isso no seu coração. Deus não vai mudar o percurso da corrida porque você quer. Tem pessoas que ela quer que Deus mude o percurso dela. Porque ela quer, não porque é a vontade de Deus. Ela não consegue entender que Deus tem um percurso, que Deus tem um caminho, que Deus tem algo proposto para aquele caminho que ela está seguindo. Então ela quer que Deus mude, e Deus não vai mudar. O que chamamos de demora, diga assim comigo: o que eu chamo de demora, Deus chama de processo. A demora de Deus, ela é um processo na nossa vida. A demora de Deus vai nos lapidando, vai nos processando, vai tirando os carrapichos, vai externando realmente quem nós somos. Aquilo que está aqui dentro, muitas vezes enclausurado, no meio do percurso, no meio das circunstâncias que começam a ser propostas, elas começam a vir à tona. A demora de Deus para a nossa vida, ela é um processo. Se o processo não acontecer primeiro dentro de mim e de você, nada vai acontecer ao nosso redor. Se Deus atender-nos dentro das nossas expectativas, Ele não poderá fazer além das nossas expectativas. Eu vou repetir isso para você. Se Deus atender você dentro da sua expectativa, Ele não poderá fazer nada dentro da expectativa que Ele tem para você. Amém? Deus faça isso dessa forma. Nós começamos esse culto lendo: eis que os meus pensamentos não são os seus pensamentos, nem os vossos caminhos, nem os meus caminhos, os vossos caminhos. Então, quando Deus faz, se nós desejamos que Deus faça isso, nós nunca vamos conseguir desfrutar algo maior, maioral vindo da parte de Deus. Nós precisamos entender algumas verdades a respeito da jornada. Em Deuteronômio 8:2, Moisés disse assim para o povo: lembra-se de como o Senhor, o seu Deus, os conduziu a todo o caminho enquanto estavam no deserto. Sabe o que ele estava dizendo aqui, querido, para o povo, Moisés? Deus vos conduziu. Assim como Deus conduziu aquele povo do deserto, Ele tem conduzido a sua vida e a minha vida. É isso que Moisés estava dizendo para o povo: vocês estão reclamando à toa. Deus vos conduziu durante esse deserto. Olha, Ele fez que vocês passassem fome e preparou para vocês maná que nem os seus pais conheceram, nem vocês conheciam, para suprir a fome de vocês. Olha a importância disso aqui que Moisés está dizendo para o povo. E aqui Deus está nos dizendo assim: olha,
Eu tenho prazer em conduzir a sua vida nessa jornada. Queridos, quando Deus permite uma luta, uma adversidade, um problema sobre a nossa vida, Ele diz para nós: não temas porque eu te ajudo. Não temas porque eu estou contigo. Não temas porque eu vou te conduzir por esse caminho. O problema é nós entendermos isso. O problema é nós aceitarmos que no meio da jornada que nós estamos traçando, é Deus que conduz, é Ele que faz. Lembre-se, Ele disse, é Deus que vos conduziu. Aqui sabe o que Moisés estava querendo dizer para o povo? Eu me lembrei de Salmos nesse momento. Quando Davi disse: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temeria, porque o Senhor estaria comigo. É isso que Deus está querendo dizer para nós nessa noite. Queridos, todos nós temos um percurso. Todos nós temos uma caminhada. Temos um lugar para chegar em Deus. Mas nós precisamos entender que no meio dessa caminhada, Deus tem estado conosco. O nosso problema, queridos, sabe o que é? É que nós estamos vivendo uma geração de crentes almáticos. Tudo tem que acontecer primeiro na alma. Porque se não acontecer na alma, a gente não compreende. Para você que não sabe o que é almático, eu vou te explicar. Almático é aquele que toma decisões através dos sentidos da alma e cede os desejos, emoções e vontades da alma. Muitas pessoas, queridos, elas vêm para a igreja e dizem assim: hoje o culto não foi bênção, porque eu não senti arrepiar. Crente almático. E desde quando eu preciso arrepiar para saber se Deus está falando comigo? Desde quando eu preciso sentir um arrepio? Tem pessoas que ficam sentadas na cadeira e ficam: se Deus tem algo para mim, Ele vai fazer o pregador vir aqui e dizer para mim: eis que eu te digo. Queridos, isso é alma. É a nossa alma que deseja essas coisas. Porque na realidade, quando nós desejamos por essas coisas, é porque existem algumas coisas dentro de nós que está em confusão, desalinhado, desequilibrado, e a gente fica buscando essas coisas como uma forma de suprir. Não que isso não aconteça. Deus já usou muitas pessoas para falar comigo, para me entregar a palavra. Muitos homens, muitas mulheres de Deus. Não é isso que eu estou dizendo aqui. Eu estou dizendo de pessoas que vivem à procura disso. Vive à procura disso. Ai, não arrepiou o cantinho da minha orelha. Hoje a palavra não foi bênção. Queridos, como que a gente fala que uma palavra que saiu daqui não foi bênção? Esse é o evangelho que nós temos vivido. Se o pastor não prega do jeito que a gente quer, no tempo que a gente quer, da forma que nós gostaríamos como fosse, não foi bênção. Mas se as coisas acontecem, o culto acontece, tudo decorre da forma com que eu gostaria que acontecesse, foi tremendo. Essas coisas não podem fazer parte do meu caminho. Eu não preciso sentir arrepio. Eu não preciso que um preletor desça do púlpito e me entregue uma palavra para eu honrar ao Senhor por aquilo que Ele é, por aquilo que Ele tem feito na minha vida, mas pela essência de quem Ele é. Nós não precisamos ansiar por isso, porque isso são coisas naturais que vêm a acontecer a todas aquelas pessoas que de uma certa forma começam a reconhecer os feitos do Senhor sobre a sua vida. Nós não precisamos buscar por isso aqui. Deus nos fez ter fome, nós lemos ali, para que Ele suprisse e os alimentasse. Moisés disse para eles: olha, Deus permitiu que vocês tivessem fome e provou para você que quem ia trazer a comida para vocês era Ele. Você acredita que Deus, Ele pode tirar coisas das nossas vidas? Você acredita nisso? Você acredita que Deus, Ele pode tirar pessoas da nossa vida? Queridos, Deus tira coisas da nossa vida. Deus tira situações das nossas vidas.
Deus tira as circunstâncias das nossas vidas. E um exemplo disso está descrito em João 15:1, quando ele fala da videira. Eu não vou ler porque o nosso tempo já está estourado. Mas aqui eu queria fazer um paralelo com você da seguinte forma. O viticultor é aquele homem que toma conta da videira. E quando ele vai podar uma videira, qual é o galho que ele poda? Alguém sabe? Qual é o galho? Qual? Quando ele vai podar uma videira, qual é o galho que o viticultor corta? Queridos, o galho que um viticultor corta na poda é o galho que está produzindo frutos. Ele não corta galho que não produziu nenhum fruto, mas ele corta galhos que estão produzindo frutos. Por quê, pastora? Porque a Bíblia diz lá em João que quando nós somos cortados, nós produzimos mais, e mais, e mais, e mais. Só que o problema, queridos, é que quando Deus começa a cortar os nossos galhos, a parar algumas coisas na nossa vida que não está muito condizente, começa a se surgir um sentimento dentro do nosso coração que Deus está sendo injusto com a gente, que Deus não nos olha, que Ele não se preocupa conosco, e nós não conseguimos entender a essência da palavra, que Deus está nos podando para que nós possamos vir produzir novos frutos. O galho que é cortado é o galho que produz fruto. Então, se nós não temos discernimento dentro do nosso espírito, não temos a palavra de Deus evidente dentro da nossa vida, nós não vamos entender isso. Diga assim comigo: os ramos que são podados são os que já produziam frutos. Ele poda para que dê mais frutos. Deixa Deus te podar. Se Ele está podando, queridos, é porque Ele sabe que tem fruto novo a ser vindo por aí. Há bênçãos novas vindo sobre a sua vida. Deus nos poda com um propósito. Nós temos uma carreira a ser proposta, uma carreira a ser conquistada. Quando Deus nos tira algo que era muito bom para nós, é porque Ele quer fazer algo de bom para sobrenatural, que nós nunca conhecemos. E isso foi a prova que Moisés disse para o povo: olha, quando Ele permitiu que vocês tivessem fome no deserto, Ele enviou para vocês maná, todos os dias que caía da onde? Dos céus. Algo que nem vocês e nem os seus pais conheciam. Porque esse é o Deus que nós servimos. Quando Ele nos corta, Ele nos coloca numa posição de recebermos algo melhor. Tire essa falsa ilusão da sua vida, esse novo conceito de que na vida cristã nós não vamos ter problemas. Na vida cristã, queridos, nós vamos ter muitas percas. E infelizmente, muitas percas vão envolver relacionamentos, vão envolver pessoas, vão envolver recursos e vão envolver oportunidades. Toda vez que eu perco algo, é porque Deus está me preparando algo melhor. Só que muitas vezes no meio da conturbação, daquilo que nós estamos perdendo, os nossos ouvidos, os nossos olhos, as nossas emoções não nos permitem enxergar isso daqui. Quando Deus nos tira algo, Ele não está fazendo isso para nos levar a sofrer.
e sim para nos dar coisas que os nossos olhos não viram. O desejo de Deus é que nós possamos conquistar muito mais além do que nós temos conquistado. Ir além do que Ele tem nos permitido viver. Deus tira para que nós possamos ganhar. Há um tempo atrás, eu li um livro que chamava Perder para Ganhar. Queridos, muitas vezes nós choramos por percas, mas na realidade tem coisas que nós perdemos para ganhar. Tem tantas pessoas que choram por conta do trabalho. Perde o trabalho e fica chorando porque perdeu o trabalho. Ao invés de pensar que existe uma nova oportunidade de conquistar um emprego melhor, de ganhar experiências, de conquistar um salário melhor. As percas permitidas por Deus nas nossas vidas é para nos conduzir ao melhor. Se coloque de pé, por favor. Em 1 Coríntios 2:9 diz assim: mas como está escrito, as coisas que o olho não viu, o ouvido não ouviu, e não subiu ao coração do homem, são as que Deus preparou para aqueles que o amam. Queridos, os nossos olhos não precisam ver muitas coisas. Nós precisamos entender que Deus nos deu uma jornada a ser concretizada. Então diga assim comigo: mas, como está escrito, diga isso com fé. As coisas que o meu olho não viu, e o meu ouvido não ouviu, e não subiram ao meu coração, são as que Deus tem preparado para mim. Amém? Deus tem algo grande preparado para nós. Só que a Bíblia diz lá em Hebreus que nós precisamos nos desvincular, como nós lemos no início também em Filipenses, das coisas que para trás ficam. Eu me desvinculo. Eu não compactuo mais com isso. Eu abro mão disso. Queridos, esse versículo de Deuteronômio, no 15, que nós lemos, ele diz assim, ó: eu os conduzi pelo imenso pavor do deserto. Eu não sei qual é o deserto que você tem enfrentado. Só que a Bíblia relata aqui que no meio do percurso daquele povo existiam-se escorpiões e serpentes venenosas. Nós lemos aqui, eu vou ler de novo para você. Ele os conduziu pelo imenso e pavoroso deserto, por aquela terra seca e sem água, e de serpentes e escorpiões venenosos. E ele tirou a água da rocha para vocês, e os sustentou no deserto com maná, que os seus antepassados não conheciam, para humilhá-los e prová-los, a fim de que tudo fosse bem com vocês. O desejo de Deus, a vontade suprema dele, o desejo do coração de Deus, é que nós possamos concluir a carreira que nos foi proposto, entendendo que pelo meio do nosso percurso, Ele esteve conosco. Que nós passamos, queridos, pelo monte de desculpa, pelo meio de um monte de escorpião, por um monte de serpentes, por um monte de obstáculos, por um monte de ruas cheias de buracos, por um monte de circunstâncias adversas que nós estamos vivendo. Mas o Senhor foi nos livrando, assim como Ele livrou esse povo. Talvez a correria do nosso dia, o nosso coração angustiado, magoado, ferido pelas circunstâncias. Porque as circunstâncias que nós vamos atravessando no nosso dia a dia, as lutas, as batalhas, o percurso que nós vamos enfrentando, ele vai nos ferindo. Ele vai deixando marcas em nós pelo meio do caminho. Ele vai nos marcando.
nós vamos tendo marcas pelo meio do caminho. Quando eu olho para o João sem camisa, eu vejo uma cicatriz no meio do tórax dele. E aquela cicatriz vai me lembrar todas as vezes que ele venceu um problema cardíaco. Não é assim? Quando você olha para as cicatrizes que foram permitidas na sua vida, isso não vieram e não foram permitidas por Deus sobre a sua vida, querido, com o intuito de te desaprovar, de te ridicularizar como pessoa, de te desaprovar, de te desqualificar, de te colocar de castigo sentadinho aqui na cadeira. Mas as lutas do percurso, elas vêm produzir em nós uma carreira que está sendo proposta para nós. E essa carreira começa aqui. E vai chegar um dia que nós vamos estar diante de Deus, recebendo dele o sim ou o não, se a nossa carreira foi proposta. Eu gostaria que você fechasse seus olhos e que você orasse ao Senhor nessa noite.